Senhor, meu Deus e Pai Celestial, neste momento sagrado, venho diante de Ti com o coração transbordando de gratidão. Tu és o Altíssimo, aquele que habita nas alturas e ao mesmo tempo se faz presente em cada lar que Te busca. Como está escrito em Salmos capítulo 91 versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Senhor, que este lar seja o Teu esconderijo, o lugar onde a Tua presença se manifesta poderosamente. És Tu, Senhor, que fazes os céus e a terra se curvarem diante da Tua majestade. Em Isaías capítulo 66 versículo 1, Tu declaras, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Mesmo sendo o Rei do Universo, Te importas com cada detalhe da nossa vida doméstica. Te exalto porque és o Deus que não apenas criou todas as coisas, mas que também se importa com as pequenas necessidades do nosso dia a dia. Em Mateus capítulo 6 versículos 25 a 26, Jesus nos ensinou, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Se tu cuidas das aves, quanto mais cuidarás desta família que te ama e te serve. Te louvo, Senhor, porque Tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco. Como foi profetizado em Isaías capítulo 7 versículo 14, portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Tu não és um Deus distante, mas um Deus que deseja habitar em nosso meio. Te glorifico porque Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. No livro de Apocalipse capítulo 1 versículo 8, Tu declaras, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Em Tuas mãos está o passado desta família, o presente que vivemos agora e o futuro que ainda não conhecemos. Senhor, reconheço que somos pecadores carentes da Tua misericórdia. Como está escrito em Romanos capítulo 3 versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Venho confessar diante de Ti todos os nossos erros, falhas e pecados. Se houve palavras ásperas neste lar, se houve falta de amor, se houve egoísmo ou orgulho, eu confesso e peço Teu perdão. Em 1 João capítulo 1 versículo 9, Tu prometes, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Derrama sobre nós a Tua graça purificadora. Pai Celestial, agora me revisto da armadura completa que Tu nos deste. Como Paulo escreveu em Efésios capítulo 6 versículos 10 a 11, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Senhor, cinga os meus lombos com o cinto da verdade, porque Tu és a verdade que liberta. Jesus disse em João capítulo 8 versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que a verdade da Tua palavra governe este lar e afaste toda mentira e engano. Visto a couraça da justiça, porque em Cristo somos feitos justiça de Deus. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Calça os pés com a preparação do Evangelho da paz, porque Tu és o príncipe da paz. Em Isaías capítulo 9 versículo 6, está profetizado, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Que a paz de Cristo reine neste lar. Tomo o escudo da fé, com o qual posso apagar todos os dardos inflamados do maligno. Em Hebreus capítulo 11 versículo 6, aprendemos, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Nossa fé está depositada em Ti, Senhor. Coloca o capacete da salvação, porque Tu és o nosso Salvador. Em Atos capítulo 4 versículo 12, está declarado, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Empunho a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como está escrito em Hebreus capítulo 4 versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Senhor, protege agora este lar e cada pessoa que aqui habita. Como está escrito em Salmos capítulo 121 versículos 7 a 8, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que os teus anjos acampem ao redor desta casa, como prometido em Salmos capítulo 34 versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, e os livra. Senhor Jesus, protege cada membro desta família com o teu precioso sangue. Tu nos compraste com preço, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 20, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Protege os pais desta casa, para que sejam exemplos de fé e amor, como está instruído em Efésios capítulo 6 versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Dá sabedoria aos pais para educarem seus filhos no temor do Senhor. Protege os filhos desta família, guardando-os de todo mal e perigo. Como Jesus abençoou as crianças em Marcos capítulo 10 versículo 14, deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Que cada criança desta casa cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Protege os jovens desta família, guardando-os das tentações deste mundo. Como está escrito em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Protege os idosos desta família, honrando a sabedoria que vem com a idade. Como está ordenado em Levítico capítulo 19 versículo 32, diante das cãs te levantarás, e honrarás a face do ancião, e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Senhor, que cada pessoa desta família seja uma bênção para as outras. Como está escrito em Provérbios capítulo 31 versículo 28, levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva. Protege os casamentos desta família, fortalecendo os laços do amor conjugal. Como tu instituíste em Gênesis capítulo 2 versículo 24, portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Protege a comunicação neste lar, para que as palavras sejam sempre temperadas com sal. Como está escrito em Colossenses capítulo 4 versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Que não haja palavras que destruam, mas palavras que edificam e encorajam. Agora, Senhor, venho especificamente pedir a tua bênção sobre este lar. Tu és o Deus que abençoa, como prometeste a Abraão em Gênesis capítulo 12 versículos 2 a 3, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hoje, Senhor, declaro que este lar é território sagrado, consagrado ao teu nome. Como Josué declarou em Josué capítulo 24 versículo 15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta família te serve, Senhor, e escolhemos te obedecer todos os dias da nossa vida. Abençoa, Senhor, a entrada e a saída desta casa. Como está escrito em Deuteronômio capítulo 28 versículo 6, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Que cada membro desta família seja protegido quando sai de casa para trabalhar, estudar ou realizar suas atividades, e que retorne em segurança. Abençoa as finanças desta família, provendo o necessário para o sustento digno. Como Jesus nos ensinou a orar em Mateus capítulo 6 versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tu conheces as necessidades desta casa e prometes suprir todas elas conforme as tuas riquezas na glória. Em Filipenses capítulo 4 versículo 19, Paulo nos assegura: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Mas sabemos que as maiores bênçãos não são materiais. A maior bênção é tua presença constante neste lar.
Como prometido em Mateus capítulo 28 versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tu estás conosco, Senhor, e isso nos basta. Abençoa este lar com paz que excede todo entendimento. Em Filipenses capítulo 4 versículo 7, tu prometes: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mesmo quando as circunstâncias externas forem turbulentas, que a paz de Cristo reine em nossos corações. Senhor, abençoa este lar com saúde e vigor para cada membro da família. Tu és o Deus que sara, como declarado no teu nome Jeová Rofê em Êxodo capítulo 15 versículo 26, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Queremos viver em obediência à tua palavra para desfrutarmos da promessa de saúde que tu nos ofereces. Abençoa este lar com alegria constante. Em Salmos capítulo 16 versículo 11, Davi declarou: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença abundância de alegria, a tua mão direita delícias perpetuamente. Que a alegria do Senhor seja nossa força, como está escrito em Neemias capítulo 8 versículo 10, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Mesmo nos dias difíceis, que a alegria da salvação permaneça em nossos corações. Abençoa este lar com unidade e amor fraternal. Como Jesus orou em João capítulo 17 versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que esta família seja um reflexo da unidade que existe na Trindade. Abençoa este lar com hospitalidade e generosidade. Como instruído em Hebreus capítulo 13 versículo 2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Que esta casa seja um lugar de refúgio para os necessitados e de acolhimento para os visitantes. Abençoa este lar com a presença constante do Espírito Santo. Como Jesus prometeu em João capítulo 14 versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Que o Espírito Santo seja nosso conselheiro, consolador e guia em todas as decisões desta família. Abençoa, Senhor, os sonhos e projetos desta família. Tu és o Deus que realiza os desejos do coração daqueles que te temem. Em Salmos capítulo 37 versículo 4, está prometido: deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Quando nossos desejos estão alinhados com tua vontade, tu nos concedes aquilo que pedimos. Pai amado, tu conheces cada luta que esta família tem enfrentado. Nas horas de dificuldade financeira, quando o desemprego bate a porta ou quando as contas parecem maiores que a renda, lembramos da promessa em Malaquias capítulo 3 versículos 10 a 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, esta família choose ser fiel nos dízimos e ofertas, confiando em tua provisão sobrenatural. Nas horas de enfermidade, quando a dor visita este lar, lembramos que tu levaste sobre ti nossas enfermidades. Como profetizado em Isaías capítulo 53 versículos 4 a 5, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pela tua morte e ressurreição, temos acesso à cura completa, espírito, alma e corpo. Nas horas de conflito familiar, quando o desentendimento ameaça quebrar os laços do amor, lembramos do mandamento em Efésios capítulo 4 versículos 31 a 32. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ajuda-nos, Senhor,
a praticar o perdão e a restauração em lugar da vingança e do ressentimento. Nas horas de ansiedade sobre o futuro, quando as incertezas da vida nos assombram, lembramos da promessa em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tu tens planos de bem para esta família, e podemos descansar na certeza de que o futuro está em tuas mãos. Nas horas de solidão, quando alguém desta família se sente isolado ou incompreendido, lembramos da promessa em Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Tu nunca nos abandonas nem nos desampara. Senhor, há momentos em que as pressões externas tentam penetrar neste lar sagrado. Quando as influências negativas do mundo batem à nossa porta, lembramos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Como declarado em 1 João capítulo 4, versículo 4, Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O poder de Cristo que habita em nós é superior a qualquer força das trevas. Quando as tentações se apresentam para desviar algum membro desta família do caminho da retidão, lembramos da promessa em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Tu sempre providencias uma saída, uma forma de vencermos as tentações que se apresentam. Quando o desânimo tenta se instalar neste lar, lembramos das palavras de Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não há situação impossível para aquele que crê. Tu nos capacitas a enfrentar qualquer desafio com vitória. Quando a inveja ou a comparação com outras famílias tenta causar insatisfação, lembramos do mandamento em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. A verdadeira riqueza está em tua presença conosco, não nas possessões materiais que outros possam ter. Quando a crítica ou fofoca tenta destruir a reputação desta família, lembramos que nossa identidade está fundamentada em quem somos em Cristo. Como Paulo declarou em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Somos novas criaturas em Cristo, e isso é o que verdadeiramente importa. Quando a pressa e o estresse da vida moderna tentam roubar a paz deste lar, lembramos do convite de Jesus em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em ti encontramos o verdadeiro descanso para nossas almas. Senhor Jesus, neste momento oro especificamente pelos projetos e sonhos desta família. Tu és o Deus que planta sonhos no coração dos teus filhos. Como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, tudo fez formoso no seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Tu colocas em nossos corações o desejo de coisas maiores, de realizações que glorifiquem o teu nome. Se há alguém nesta família que sonha em ter sua própria casa, oro para que tu abras as portas financeiras necessárias. Como prometido em Salmos capítulo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Que qualquer aquisição seja resultado da tua bênção e não apenas do esforço humano. Se há alguém que busca oportunidades de trabalho ou melhor emprego, oro para que tu prepares o caminho. Como está escrito em Salmos capítulo 37, versículo 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Que as oportunidades de trabalho sejam divinas, lugares onde esta pessoa possa ser sal e luz. Se há estudantes nesta família, oro para que tu conceda sabedoria e inteligência nos estudos. Como Salomão pediu em 1 Reis capítulo 3, versículo 9, dá pois ao teu servo um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Que os estudos sejam bem-sucedidos e direcionados para profissões que honrem o teu nome.
Se há alguém enfrentando problemas de saúde nesta família, oro pela tua cura sobrenatural. Tu és o mesmo Jesus que curou os enfermos, como registrado em Mateus capítulo 8 versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. Que o poder de cura que fluía através de ti continue operando hoje através da nossa fé. Se há relacionamentos quebrados que precisam de restauração, oro para que tu faças a obra de reconciliação, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 18, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Tu és especialista em restaurar relacionamentos aparentemente impossíveis. Pai Celestial, oro especificamente pela proteção digital desta família. Vivemos em uma era onde a tecnologia pode ser uma bênção ou uma maldição. Protege os filhos desta casa quando navegam na internet, guardando-os de conteúdos impróprios. Como está escrito em Salmos capítulo 101 versículo 3, não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio as obras daqueles que se desviam, a mim não se chegará. Dá sabedoria aos pais para supervisionarem adequadamente o uso da tecnologia. Protege esta família das influências negativas das redes sociais. Em meio a um mundo que constantemente compara, inveja e promove valores contrários à tua palavra, que esta família mantenha seus olhos fixos em ti. Como está escrito em Hebreus capítulo 12 versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Protege as conversas familiares, fazendo com que o tempo em família seja valorizado acima do tempo nas telas. Como instruído em Deuteronômio capítulo 6 versículos 6 a 7, e estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Que as conversas em família sejam momentos de ensino e crescimento espiritual. Senhor, oro também pela proteção desta família contra as falsas doutrinas e ensinamentos que abundam em nossos dias. Como Jesus alertou em Mateus capítulo 24 versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Dá discernimento a esta família para reconhecer a verdade da tua palavra e rejeitar tudo que contradiz os teus princípios. Protege esta família do espírito de materialismo que domina nossa sociedade. Como Jesus ensinou em Mateus capítulo 6 versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Que esta família compreenda que a verdadeira riqueza está em ti e nas coisas espirituais. Protege esta família da ansiedade excessiva sobre o futuro, ensinando-nos a viver um dia de cada vez. Como Jesus instruiu em Mateus capítulo 6 versículo 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Senhor, neste momento oro pela multiplicação das bênçãos financeiras desta família. Tu és o Deus da abundância, como demonstrado na multiplicação dos pães e peixes em Mateus capítulo 14 versículos 19 a 20. E, ordenando as multidões que se assentassem sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram o que sobrou dos pedaços, 12 alcofas cheias. Do pouco que esta família tem, tu podes multiplicar sobrenaturalmente. Senhor, abençoa o trabalho das mãos desta família. Como está escrito em Deuteronômio capítulo 28 versículo 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Que o trabalho seja próspero e abençoado, gerando frutos que honrem o teu nome. Oro para que esta família seja cabeça e não cauda, como prometido em Deuteronômio capítulo 28 versículo 13, e o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Que esta família seja referência de prosperidade e bênção na comunidade, não por ostentação, mas pela generosidade e pela forma sábia de administrar os recursos. Senhor, oro para que as dívidas desta família sejam quitadas sobrenaturalmente.
como tu fizeste com a viúva em 2 Reis capítulo 4 versículos 1 a 7, que tinha apenas um vaso de azeite e tu multiplicaste para pagar todas as dívidas, eu creio que tu podes fazer o mesmo hoje. O pouco que esta família possui pode ser transformado em muito através do teu poder sobrenatural. Oro para que nenhum membro desta família seja fiador de dívidas alheias, como alertado em Provérbios capítulo 22 versículo 26. Não estejas entre os que se comprometem, entre os que ficam por fiadores de dívidas. Dá sabedoria financeira para cada decisão econômica que precisar ser tomada. Senhor, oro para que esta família seja próspera para poder abençoar outras famílias necessitadas. Como tu abençoaste Abraão para que ele fosse bênção, conforme Gênesis capítulo 12 versículo 2, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Que a prosperidade desta família sirva para expandir o reino de Deus na terra. Oro para que esta família tenha sabedoria para poupar e investir corretamente. Como está escrito em Provérbios capítulo 21 versículo 20, tesouro desejável e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. Ensina esta família a administrar com sabedoria os recursos que tu providencias. Senhor, repreende o devorador que tenta consumir as finanças desta família, como prometido em Malaquias capítulo 3 versículo 11, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Pai amado, oro neste momento pela saúde completa de cada membro desta família. Tu és Jeová Rafá, o Senhor que sara, e nada é impossível para ti. Como declarado em Jeremias capítulo 17 versículo 14, sara-me, Senhor, e sararei, salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Toda cura verdadeira vem de ti, seja através da medicina ou de forma sobrenatural. Oro pela saúde física de cada pessoa desta casa. Que os ossos sejam fortalecidos, como está escrito em Provérbios capítulo 3 versículos 7 a 8. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu umbigo, e refrigério para os teus ossos. A obediência à tua palavra traz saúde ao nosso corpo físico. Oro pela saúde mental e emocional de cada membro desta família. Que a mente seja renovada diariamente pela tua palavra, como instruído em Romanos capítulo 12 versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Afasta toda ansiedade, depressão e transtornos mentais. Oro pela saúde espiritual desta família, que é a mais importante de todas. Como Jesus disse em Mateus capítulo 16 versículo 26, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma. Que cada membro desta família tenha um relacionamento íntimo e crescente contigo. Senhor, se há alguma enfermidade hereditária tentando se manifestar nesta família, eu a repreendo em nome de Jesus. Como está escrito em Gálatas capítulo 3 versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Toda maldição hereditária foi quebrada na cruz do Calvário. Oro pelos hábitos alimentares desta família, para que sejam saudáveis e equilibrados. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nosso corpo é templo do Espírito Santo e deve ser tratado com cuidado e reverência. Oro pelo sono reparador de cada membro desta família. Como prometido em Salmos capítulo 127 versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Tu concedes sono tranquilo àqueles que te amam e confiam em ti. Senhor Jesus, oro agora pelos relacionamentos desta família com os vizinhos e a comunidade. Que esta família seja sal e luz no bairro onde mora, como tu ordenaste em Mateus capítulo 5 versículos 13 a 14. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Que o testemunho desta família leve outros a te conhecerem. Oro para que esta família seja conhecida pela hospitalidade e generosidade. Como instruído em Romanos capítulo 12 versículo 13, comunicai com os santos nas suas necessidades,
segui a hospitalidade. Que esta casa seja um refúgio para os necessitados e um lugar de acolhimento para todos que precisarem. Senhor, se há vizinhos difíceis ou conflitos na vizinhança, oro para que tu toques o coração de cada pessoa e traga reconciliação. Como Jesus ensinou em Mateus capítulo 5 versículos 43 a 44, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O amor de Cristo em nós pode transformar até os relacionamentos mais difíceis. Oro para que esta família seja uma bênção para as outras famílias da comunidade, que possam compartilhar não apenas bens materiais quando necessário, mas principalmente o amor de Cristo e a esperança do Evangelho. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 1 versículo 4, o qual nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Oro para que os filhos desta família sejam boa influência na escola e em todos os ambientes que frequentam. Como Davi escreveu em Salmos capítulo 119 versículo 9, como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Que sejam exemplos de integridade e caráter cristão. Senhor, oro para que esta família seja conhecida pela honestidade em todos os negócios e relacionamentos. Como está escrito em Provérbios capítulo 11 versículo 1, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Que a reputação desta família seja impecável diante de Deus e dos homens. Pai Celestial, oro pela proteção desta família contra acidentes e tragédias. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, como declarado em Salmos capítulo 46 versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nas mãos de nenhum homem está o fôlego de vida, somente em tuas mãos, conforme Jó capítulo 12 versículo 10, em cuja mão está a alma de todo vivente, e o espírito de toda a carne humana. Protege esta família no trânsito, nas viagens, no trabalho e em todos os lugares que frequentam. Como está prometido em Salmos capítulo 91 versículos 11 a 12, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Que os anjos de Deus acampem ao redor desta família onde quer que estejam. Protege esta casa de incêndios, enchentes, terremotos e qualquer desastre natural. Tu tens controle sobre todas as forças da natureza, como demonstrado quando Jesus acalmou a tempestade em Marcos capítulo 4 versículo 39. E, despertando ele, repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Protege esta família de assaltos, violência urbana e toda criminalidade. Como está escrito em Provérbios capítulo 1 versículos 33, mas o que me der ouvidos habitará seguramente, e estará descansado do temor do mal. A obediência à tua palavra traz segurança sobrenatural. Protege esta família de processos judiciais injustos e perseguições. Como prometido em Isaías capítulo 54 versículo 17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Nenhuma arma forjada contra esta família prosperará. Protege os bens desta família de furtos e deterioração. Como Jesus ensinou em Mateus capítulo 6 versículo 20, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Embora os tesouros celestiais sejam os mais importantes, tu também cuidas dos nossos bens terrenos quando te são consagrados. Senhor, neste momento oro especificamente pelos tempos de adoração e comunhão desta família. Que este lar seja um lugar onde tua presença se manifesta através da oração, do louvor e da leitura da tua palavra. Como Jesus disse em Mateus capítulo 18 versículo 20, porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando esta família se reúne para orar, tu estás presente de forma especial. Oro para que esta família mantenha o hábito do culto doméstico, estudando a Bíblia juntos e orando unidos. Como Josué declarou em Josué capítulo 24 versículo 15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus,
em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é uma declaração que deve ecoar constantemente neste lar. Oro para que os momentos das refeições sejam momentos de gratidão e comunhão. Como Jesus fez em Lucas capítulo 24 versículo 30, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu-o, e lhe deu. Que cada refeição seja uma oportunidade de reconhecer tua provisão e de fortalecer os laços familiares. Senhor, oro para que esta família seja fiel na frequência à igreja local. Como está escrito em Hebreus capítulo 10 versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A comunhão com outros irmãos é fundamental para o crescimento espiritual. Oro para que esta família seja dizimista fiel e generosa na contribuição para a obra de Deus. Como Jesus observou em Marcos capítulo 12 versículos 43 a 44, e, chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. A generosidade no dar é uma demonstração de fé e confiança em tua provisão. Oro para que esta família seja ativa no serviço cristão, usando os dons e talentos que tu deste para edificar o corpo de Cristo. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 12 versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Senhor Jesus, oro agora pelos momentos de recreação e descanso desta família. Tu mesmo te retiravas para lugares desertos para orar e descansar, como registrado em Lucas capítulo 5 versículo 16. Ele, porém, retirava-se para os desertos, e ali orava. Ensina esta família a valorizar o descanso saudável e a recreação que fortalece os vínculos familiares. Oro para que os momentos de lazer desta família sejam puros e edificantes. Como Paulo instruiu em Filipenses capítulo 4 versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Que as escolhas de entretenimento reflitam valores cristãos. Senhor, abençoa as férias e viagens desta família. Que sejam momentos de renovação e fortalecimento dos laços afetivos. Como tu ordenaste o descanso no 7º dia em Gênesis capítulo 2 versículo 3, e abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizera. O descanso faz parte do teu plano para a humanidade. Oro para que esta família encontre alegria nas coisas simples da vida. Como está escrito em 1 Timóteo capítulo 6 versículo 6, mas é grande ganho a piedade com contentamento. O verdadeiro contentamento não depende das circunstâncias externas, mas da paz interior que vem de ti. Protege os momentos de diversão familiar de acidentes e perigos. Que sejam tempos de alegria genuína e memórias preciosas que ficarão gravadas para sempre no coração de cada membro da família. Oro para que esta família saiba equilibrar trabalho e descanso, compromissos e família. Como Jesus ensinou em Marcos capítulo 6 versículo 31, e ele disse-lhes: Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo nem para comer. Até Jesus reconheceu a necessidade do descanso e do tempo em família. Senhor, que os momentos de celebração desta família, aniversários, formaturas, conquistas, sejam sempre motivos de gratidão a ti. Como está escrito em Salmos capítulo 118 versículo 24, Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Cada dia é um presente teu e merece ser celebrado com alegria. Pai amado, oro neste momento pelos sonhos e visões que tu tens para esta família. Tu és o Deus que inspira sonhos e dá visões para o futuro. Como declarado em Joel capítulo 2 versículo 28, e há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Que esta família sonhe com teus sonhos e tenha visões alinhadas com tua vontade. Oro para que esta família deixe um legado de fé para as próximas gerações. Como Davi instruiu em Salmos capítulo 78 versículos 4 a 6, não as encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez.
Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos. Que a fé seja transmitida de geração em geração. Senhor, oro para que esta família seja uma família missionária, levando o Evangelho para onde quer que vá. Como Jesus ordenou em Marcos capítulo 16 versículo 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Que esta família seja embaixadora do reino de Deus em todos os lugares. Oro para que Deus levante desta família pessoas que sirvam no ministério cristão, se essa for tua vontade. Como está escrito em Isaías capítulo 6 versículo 8, depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Que haja corações dispostos a responder ao chamado divino. Oro para que esta família seja conhecida pela hospitalidade e por receber missionários e servos de Deus. Como foi Lídia em Atos capítulo 16 versículo 15, e, depois que foi batizada, ela e a sua família, nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e ficai. E nos constrangeu a isso. Que esta casa seja um porto seguro para os que servem ao Senhor. Senhor, oro para que esta família seja próspera para poder investir na obra missionária e na expansão do reino de Deus. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 9 versículos 10 a 11, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Senhor, quando as dificuldades vierem, e sabemos que elas fazem parte da vida neste mundo, oro para que esta família permaneça firme na fé. Como Jesus alertou em João capítulo 16 versículo 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As tribulações são temporárias, mas a vitória em Cristo é eterna. Quando a enfermidade tocar algum membro desta família, oro para que seja uma oportunidade de ver o poder de Deus se manifestar. Como Paulo compreendeu em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Até mesmo na fraqueza, o poder de Cristo se manifesta. Quando as finanças estiverem apertadas, oro para que esta família se lembre de que tu és Jeová Jiré, o Senhor que provê. Como foi demonstrado quando Deus proveu um carneiro no lugar de Isaque em Gênesis capítulo 22 versículo 14, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Tu sempre tens uma provisão preparada para teus filhos. Quando houver desentendimentos familiares, oro para que o amor de Cristo prevaleça. Como Paulo instruiu em Colossenses capítulo 3 versículo 14, e, sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o que mantém a família unida mesmo nos momentos de tensão. Quando os filhos enfrentarem pressões na escola ou no trabalho, oro para que se lembrem de quem são em Cristo. Como está escrito em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Eles são filhos do Rei dos Reis. Quando a sociedade pressionar esta família a comprometer seus valores cristãos, oro para que tenham coragem para permanecer fiéis. Como os 3 jovens hebreus declararam em Daniel capítulo 3 versículo 18. E, se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Que esta família prefira agradar a Deus antes que aos homens. Senhor, à medida que esta oração chega ao fim, meu coração se enche de gratidão por tudo que tu já fizeste, estás fazendo e ainda farás na vida desta família. Tu és o Deus das promessas cumpridas, como declarado em Josué capítulo 21 versículo 45. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falará à casa de Israel, tudo se cumpriu. Cada promessa da tua palavra se cumprirá na vida desta família. Eu creio e declaro que os melhores dias desta família ainda estão por vir. Como está profetizado em Ageu capítulo 2 versículo 9, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos.
O futuro desta família é glorioso porque está nas tuas mãos. Declaro que esta família viverá em vitória constante, não por força própria, mas pelo poder do Espírito Santo. Como está escrito em Zacarias capítulo 4 versículo 6, então respondeu, e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Declaro que onde esta família chegar, levará bênçãos. Como tu prometeste a Abraão em Gênesis capítulo 12 versículo 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta família será canal de bênçãos para outras famílias. Senhor, que a paz que excede todo entendimento guarde os corações e mentes desta família em Cristo Jesus. Que acordem cada manhã com gratidão e se deitem cada noite em paz, sabendo que tu velas por eles. Que durmam tranquilos sabendo que tu não dormes nem tostas, mas guardas constantemente aqueles que te amam. Amém e amém. Agora, meu amado irmão, minha querida irmã, se esta oração tocou seu coração, se você sentiu a presença de Deus se manifestando sobre sua família durante estes momentos de oração, eu oro para que você não guarde essa bênção só para você. Compartilhe este vídeo com um amigo que também precisa ver o poder de Deus agindo em sua família. Deixe seu like para que mais pessoas possam receber esta palavra de fé e esperança. Deus tem algo maravilhoso preparado para sua família. Creia nisso. Tenha um dia abençoado.